E aí, seus guaxinim de mini saia, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ignorância Financeira. E dessa vez eu preparei a aula! Fogos! Uhul! Então, já chega dando like, porque eu tive trabalho de fazer isso aqui. Tá até coloridinho, ó. Dá pra ver aí? Dá, ó, caneta azul e vermelha. Que beleza! Para poder a gente não perder tempo e seguir uma boa linha de raciocínio. E vocês já perceberam que quando eu preparo a aula eu xingo menos vocês, né? Então, preparar a aula é sempre muito interessante. E o nosso tema, como vocês já viram aí no título, se não viram, vou falar, é o que é a rentabilidade e se você deve se preocupar com essa bagaça, né? Então, todo lugar que eu vejo, pelo menos, e muito provavelmente vocês também veem, o que as pessoas mais falam é sobre rentabilidade. Aí quando a bolsa tá em alta, né? Aí vai o sardinha, aí tira print lá da tela da corretora dele para mostrar que tá com a rentabilidade alta e tudo mais. E meio que isso força com que a gente tenha isso também, quando eu estava bem no início dos investimentos, né? Isso meio que força que a gente fique basicamente acompanhando essa questão da rentabilidade, se a rentabilidade está positiva, se está negativa, se valorizou muito, se valorizou pouco. E aí, mais uma vez, a gente vai desenvolver o raciocínio junto aí, né? Apesar de eu ter preparado aqui no papel, eu não fiz slides, até porque eu acho que o desenvolvimento ali junto com vocês vai ficando bacana. Então tenham paciência, certo? Vão acompanhando o raciocínio. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem botar aí nos comentários que eu venho responder vocês, beleza? E vamos lá, né? Chega de falatório. Então vamos aqui para o meu quadro negro, que na verdade é branco. E vamos botar primeiro de tudo o nosso tema, né? Nosso tema para a gente poder acompanhar bonitinho. Então eu não vou botar o tema todo não, mas vou botar aqui, ó, rentabilidade. E a gente vai discorrendo sobre isso. E mais uma vez, como sempre, toda vez, né, eu esqueci de pegar água, mas a gente vai desenrolando aqui com o passar do tempo. Beleza? Eu vou bebendo saliva. A digníssima esposa vai pegar a minha água, muito bom, né? Então a equipe de produção vai lá apoiar, né? Então, o que basicamente é rentabilidade? E agora que eu vou ficar de blá blá blá, deixa eu voltar para mim. Então, a rentabilidade, ela basicamente é a diferença entre o seu preço médio de compra e o quanto que aquela ação... Eu vou usar a ação como exemplo, mas pode ser qualquer tipo de ativo, né? E o quanto que é o preço atual daquela ação, né? Então, quando você compra os seus ativos, você faz uma série de compras em diversos períodos diferentes. O somatório dessas compras, dividido pela quantidade de compras, vai dar um preço médio de compra desses ativos, desse ativo. E aí, dependendo do preço que ele tiver, a sua rentabilidade vai estar mais alta, vai estar mais baixa, você vai estar no negativo. E como assim vamos botar isso de forma visual? Então, digamos que, deixa eu pegar aqui um menorzinho aqui, beleza. E vamos tacar ele negrito. Então, vamos dizer que você fez a compra de uma ação a R$10, depois você comprou ela a R$9,50, né? Então deu uma queda. Depois você comprou ela a R$9,80. Aí depois você vai lá e compra ela a R$11. E depois você vai lá e compra ela a R$11,30. Beleza? Então, digamos que você fez essa série de compras aí, independente do período que foi, né? Tanto faz isso daí. Deixa eu ver se eu consigo pegar um negócio para poder botar isso aqui direitinho. Aqui, botar essa seta. Porra, essas setas sempre vêm gigantesca, meu filho. Pelo amor de Deus. E aí você fez essa série de compras aqui, né? Então, ao longo do período, tanto faz. Essas compras não necessariamente foram mensais e nem nada. Independente de quando foi. Mas aí você fez 5 compras desse ativo ao longo do tempo. A quantidade que você comprou também tanto faz, certo? O importante é o raciocínio aqui. E aí, como é que ficou todas essas compras aqui e tal em relação ao preço médio? Então, quando você comprou isso aqui tudo,
como é que ficou o seu preço médio? Seu preço médio vai ser o total dessas compras dividido, o somatório, na verdade, dessas compras, dividido pela quantidade de compras. Então a gente vai fazer 10 mais 9,50 mais 9,80 mais R$11 e mais 11,30 dividido por 5, porque foram 5 compras. Aí aqui eu já fiz antecipando para vocês e o seu preço médio daria R$10,32. Beleza? Vamos botar aqui R$10,32. Vamos diminuir um pouco para poder caber mais coisa aqui, mais informação. Então, o preço médio das suas compras deu R$10,32. PM é preço médio. Beleza, gente? E aí, como é que ficaria a diferença disso daí? Vamos botar para cá. Então, a diferença ficaria R$11,30, que foi o último preço aqui, digamos que se manteve nesse preço, né? Então, R$11,30 menos R$10,32, que foi o preço médio que a gente acabou de calcular. Isso aqui vai dar igual a 98 centavos de diferença. Então, do preço atual, diminuindo, né, porque é a diferença, diminuindo do seu preço médio, que é R$10,32, dá 98 centavos de diferença. E esses 98 centavos, eles te dão uma rentabilidade. Então, a rentabilidade, vou botar aqui, a rentabilidade, ela fica igual a mais 9,49%. Então, nesse exemplo, se você fosse olhar lá a sua rentabilidade, você estaria ali positivo em 9,49% ou 98 centavos por ação, certo? Aí você multiplicaria ali vezes a quantidade de ações que você comprou. Lembrando que a bolsa é sempre, e investimentos em renda variável no geral, né? É sempre relativo à quantidade de ações, quantidade de ativos que você comprou. Então, bem tranquilo, sem nenhuma dificuldade, né? Bem entendível. Da mesma forma, se, digamos, seu preço médio fosse R$10,32 e aí o preço final o preço final fosse menor que R$10,32, né? O preço no dia da sua avaliação fosse menor que R$10,32, aí essa rentabilidade estaria negativa na mesma proporção, né? Porque aí no caso você teria perdido momentaneamente, né? Porque na verdade você só tem um prejuízo de fato, só assume o prejuízo quando você vende o ativo, né? Enquanto está em tela ali você não perdeu nada, você continua com a mesma coisa, só varia na tela mesmo, e aí a rentabilidade estaria negativa, né? E basicamente é isso. Então a rentabilidade não tem muito mistério, não tem muita coisa, não tem muito nada. E aí vem a pergunta que não quer calar, que é: eu devo de fato focar nisso? Eu tenho que ficar preocupado se eu estou com uma rentabilidade positiva, ou se eu estou com uma rentabilidade negativa, ou se a minha rentabilidade está alta ou minha rentabilidade está baixa? E a resposta, obviamente, é que não. Você não deve ficar preocupado se a sua rentabilidade está alta ou está baixa, ou não sei o que lá, porque vai variar toda hora. Porque, como eu mostrei para vocês, ela depende, primeiro, do período de análise que você está fazendo e do preço médio em relação ao preço que está naquele período de análise. Só que o preço dos ativos em renda variável, e é por isso que é renda variável, ele varia toda hora, todo instante. Então, se você olha o preço de uma ação agora, passa 5 minutos e olha, o preço vai estar diferente muito provavelmente. Então, a sua rentabilidade ela fica variando o tempo inteiro. Isso, obviamente, no curto prazo, né? Porque é basicamente volume de compra e venda e tudo mais. E se você não sabe como é que acontece ali a variação dos preços e por que isso acontece, eu tenho um vídeo já aqui na página que mostra. Vou deixar o cardzinho aqui em cima, deixa eu até anotar, porque como sempre, né, se eu não anotar eu esqueço. Então, deixar o card. Deixar o card, deixa eu botar aqui, em 9,55.
deixar o card sobre os preços em 9,55. Ah, garoto, agora eu tive até a maldade de anotar o tempo, hein? Geralmente eu tenho que ver o vídeo todo de novo, burro. Mas enfim, então você não deve focar nisso, porque o preço ele varia constantemente, toda hora, todo minuto, todo momento, todo dia. E aí, cada período de análise que você fizer, você vai estar com uma rentabilidade diferente. Fora isso, cada vez que você faz uma nova compra daquele ativo, a rentabilidade muda mais uma vez. Por quê? Porque como você vai comprar em outro preço, seja ele maior ou seja ele menor, ou seja, se for o mesmo preço não vai manter, né? Mas seja ele maior que o seu preço médio, ou seja ele menor do que o seu preço médio, quando você fizer essa questão aqui que eu mostrei para vocês, aqui do somatório e tudo mais, e em relação ao preço médio e o preço atual, né, vai estar em outro preço médio, porque você comprou num preço diferente, e aí a rentabilidade vai variar. Então, isso meio que não importa muito, né? Então, tanto a mudança do preço, quanto a mudança relativa ao seu preço médio, de acordo com as suas compras, né, dependendo do preço que você fez, vai fazer variar a sua rentabilidade. Então é meio que doideira você ficar olhando, ficar feliz ou ficar triste com a rentabilidade que você está naquele momento. Principalmente rentabilidades de curto prazo, né? Porque como vocês já bem sabem, investimento em bolsa é investimento para longo prazo. E mais para frente a gente vai ver um exemplo aí real no gráfico de uma empresa e vocês vão entender isso mais visualmente. Outro fator também que prejudica muito essa questão de ficar acompanhando rentabilidade é porque, obviamente, quando o mercado ele tiver num período de alta, a sua rentabilidade ela vai estar muito boa. E quando ele tiver num período de baixa, a sua rentabilidade vai estar ruim, ou até mesmo você vai estar no prejuízo. E o que isso, obviamente, vai provocar? Vai provocar com que você compre no topo e venda no fundo. Então, sempre que os preços estiverem altos, sua rentabilidade vai estar alta e você vai sentir vontade de comprar. É claro que você vai sentir vontade de comprar. Imagina, você está com a rentabilidade ali de 50%. Porra, você vai pensar, não, essa ação está se saindo muito bem, vou comprar mais dela. Agora, em contrapartida, quando esse quadro mudar, e digamos que a sua rentabilidade esteja muito baixa ou esteja negativa, você vai ficar com medo e vai querer vender. Então, ficar acompanhando rentabilidade de curto prazo, basicamente, vai te induzir, né, vai te empurrar para poder ficar só comprando no topo, quando a rentabilidade está boa, e vendendo no fundo quando a rentabilidade está ruim. Se você repetir isso algumas vezes, seu patrimônio foi para o cacete. Acabou. Você vai ficar sempre comprando caro, vendendo barato, daqui a pouco acabou o seu dinheiro. Beleza, gente? Outra coisa também que vocês têm que atentar é que a rentabilidade ela é uma consequência de longo prazo de acordo com o tipo de investimento que você fez. Então, depende do quanto de valor tem a empresa que você comprou. Então, se é uma empresa boa, no longo prazo, a rentabilidade ela vai acompanhar esse valor da empresa. Ela vai andar na direção da evolução da empresa. Se você comprar uma empresa ruim, ela também vai obedecer essa regra. Só que aí a sua rentabilidade de longo prazo vai ser péssima. Então, por isso que sempre, toda vez, e eu vou repetir de novo, e quase todo vídeo eu falo isso, você tem que se concentrar em investir apenas em ativos lucrativos. Então, você só vai comprar ações de empresas que são empresas que dão lucro há muitos anos. Ao longo desses anos, o lucro dela veio crescendo. Obviamente que não vai crescer em linha reta, mas, no geral, quando você pega um intervalo de tempo grande, aqueles lucros estão crescentes. Uma empresa que tem uma dívida equilibrada, né, que esteja alinhado com os seus pares ali do seu setor, ou menor, né, uma dívida menor do que as demais empresas daquele mesmo setor, e que está sempre se movimentando e sempre fazendo bons negócios para poder evoluir. Porque essa é a garantia, né? Porque na bolsa não tem garantia, mas é assim que você bota as probabilidades ao seu favor ao longo do tempo. E aí você não precisa se preocupar com rentabilidade, porque a sua rentabilidade ela vai estar boa desde que você esteja investindo em boas empresas. E aí, deixa eu ir aqui para botar o exemplo que eu quero botar para vocês. Deixa eu botar para vocês aqui. Tá bem visível, né? Tá.
Então, esse aqui é o gráfico da Raia Drogasil. Então, é uma empresa, uma farmacêutica, né? Uma empresa da área farmacêutica. Provavelmente na sua cidade deve existir ou a Drogas Raia ou a Drogasil, né? Então, geralmente é esse o nome, depende da região, mas é a mesma empresa. Então, eu vou exemplificar aqui a questão do período de análise, né, que eu falei para vocês. A rentabilidade ela depende muito do período de análise. Então, vamos imaginar que você, por exemplo, comprou as suas ações. Deixa eu pegar aqui no período maior. As suas ações aqui no dia 11 de fevereiro desse ano, né, de 2021, que é o ano que eu estou fazendo esse vídeo. Então, se você pega e compra dia 11 de fevereiro e você vai fazer a análise da sua rentabilidade aqui em 8 de março, você veria a sua rentabilidade em menos 14%. Como vocês podem ver nessa fitinha aí que tem em cima do gráfico. Então, é uma queda de R$ 3,70 em relação àquele preço, uma queda de 14,24%. Em contrapartida, se você compra no mesmo período aí, no mesmo dia, 11 de fevereiro, e o período de análise o dia da sua análise for dia 7 de junho, aí você já está com uma rentabilidade de 9,8%. Então, só nesse mínimo exemplo aqui, você já percebe que tudo é relativo ao período que você vai analisar, certo? Da mesma forma que nesse gráfico completo aqui, você vê que dentro do ano de 2021, o preço da Raia Drogasil, ele meio que ficou de lado. Então, aqui em 18 de janeiro, estava a R$ 26,26, e agora aqui no dia 20 de agosto, ele está R$ 26,67. Então, é meio que uma rentabilidade negativa de 1,8%, que para questões de ativos de renda variável, a gente considera que ela basicamente ficou de lado. E, de fato, se você pegar e traçar uma linha reta imaginária aqui, você vê que não teve quase que variação nenhuma. Aí, se você é um cara que fica acompanhando rentabilidade, você vai pensar o quê? Porra, eu vou vender a Raia Drogasil, principalmente rentabilidade de curto prazo. Você vai pensar, não, eu vou vender a Raia Drogasil porque, porra, já estou um ano com essa empresa e a empresa não sai do lugar. Só que, mais uma vez eu falo que você não tem que ficar acompanhando rentabilidade de curto prazo. Sabe por quê? Porque quando você olha no médio prazo, por exemplo, olha a diferença. Então, essa é a sua análise da empresa praticamente de lado dentro do ano de 2021, na análise que a gente fez aqui de 18 de janeiro até 20 de agosto, e aí você ficaria desanimado porque a empresa não se move. Mas quando a gente pega aqui o gráfico de 5 anos, olha só quanto que foi de rentabilidade. Simplesmente foram 116,83% de alta que ela teve. Se a gente pegar o máximo da Raia Drogasil, a gente vai pegar lá em 23 de dezembro de 2011, que é 10 anos atrás, e quando a gente traz para o dia de hoje, na verdade quando a gente traz no dia de hoje, hoje não, né? Na última sexta-feira, né? Hoje é domingo que eu estou fazendo esse vídeo, dá uma rentabilidade de 958%. Então percebam que quanto maior é o tempo gráfico que você observa, maior é a rentabilidade da empresa. E isso não é à toa, né? Vamos aqui rapidinho na Baster, e esse preço, e aí eu vou mostrar para vocês por que é importante você ficar atento com a qualidade da empresa, né? Vamos aqui em ações, deixa eu beber uma água aqui, enquanto a página carrega. Deixa eu botar aqui RADL. E essa rentabilidade toda que teve lá de dezembro de 2011 até dia 20 de agosto de 2021, ela não foi à toa, né? Não é do nada que isso acontece. Vamos acompanhar como é que ficou o lucro da empresa nesse mesmo período? Não, isso aqui é a receita. Lucro. Tá aí, ó. Quando você pega o gráfico de lucro, você entende o porquê que a empresa ela não para
de subir a cotação, porque olha o lucro dela. Aqui não tem nem como pegar, né? Aqui, pronto. Em 99, ela dava 3 milhões de reais de lucro. No ano de 2019, ela deu, né, 3 milhões de reais de lucro. Quando a gente vê aqui em 2021, ela já dá 756 milhões de reais de lucro. E é por isso que você consegue ver esse gráfico aqui, ó, né? Qual foi a data que eu peguei aqui mesmo? Foi 2001, né? Não, foi 2000. Não, 2000 não, 99. Então vamos ver aqui de 1999. E esse tempo gráfico aqui só vai a 2011, né? Deixa eu pegar 2011 então. Então de 2011 para 2021 sai de 68 milhões de lucro para 756 milhões de lucro. E é por isso que a cotação dela saiu de R$ 2,52 e foi lá para R$ 26,67. Uma alta de, como eu falei, no caso aqui, 929%, ou seja, multiplicou o patrimônio da pessoa que investiu lá atrás por quase 10 vezes. Então, a única coisa que você precisa de fato acompanhar na sua empresa é a lucratividade dela, é o quanto de lucro que ela deu naquele período. Porque, como vocês viram, o lucro acompanha, na verdade, o preço, ele acompanha o lucro. E acompanha mesmo, porque, olha só, eu vou mostrar um outro exemplo aqui, que é muito bom e é muito clássico, né? Deixa eu ver aqui. Vamos voltar. Burro, né? Podia ter posto aqui na pesquisa em cima. Então, deixa eu ver aqui. Quando a gente pega o gráfico de OIBR, e vamos para o gráfico de OIBR. OIBR3, tá aqui. Aí, quando você pega aqui o gráfico anual de OIBR, você vê que ela saiu lá de R$ 2,35 para R$ 1,04, que foi uma queda de 55,74%. Mas até aí, isso não quer dizer nada para a gente. Por quê? Porque eu estou pegando dentro de um ano só. Quando a gente vê no médio prazo, também ela saiu de R$ 3,59 lá de 2016 para R$ 1,04 em 2021. E aí, de rentabilidade, ela fica uma rentabilidade negativa de 71%. Até aí também problema nenhum. Por quê? Porque 5 anos é médio prazo, não é longo prazo. Mas quando a gente vê na máxima, a gente vê que lá em 2012 ela custava R$ 106,90. E ela caiu aqui 99,3%. Caindo para R$ 1,04. Ai, meu Deus, por que isso aconteceu? Vamos ver como é que ficou os lucros da empresa de 2012 até 2021? Vamos lá. Tá aí, ó. 2012, a empresa dava R$ 1,785 bilhões de lucro. Em 2013, ela deu R$ 1,5 bilhão de lucro também. Só que de 2014 em diante, até 2021, a empresa só deu prejuízo. Essas barrinhas vermelhas para baixo significam prejuízo. Então, essa variação de preço aqui para baixo não foi à toa, porra. A empresa passou a dar só prejuízo. Então, o mercado, se ela só está dando prejuízo, ela está valendo cada vez menos. E se ela está valendo cada vez menos, o mercado vai bater na cotação no longo prazo. No curto prazo, qualquer coisa pode acontecer, porque olha só. Deixa eu pegar aqui um período. Eu acho que foi um período de um ano. Aqui, ó. Se você olhasse o tempo gráfico do dia 30 de outubro para 14 de janeiro, vamos botar aqui 30 de outubro para 14 de janeiro, ela teve uma alta de 61,29%. Aí aqui você, sardinhão, que fica prestando atenção em rentabilidade, vai pensar,
nossa, a Oi ficou uma excelente empresa, vou investir. E você pode ter certeza que o mercado vai só esperar você fazer isso, porque assim que você investir, vai acontecer isso aqui, ó. Ela vai sair lá de 2,50 e vai cair até aqui embaixo e vai te dar uma queda de 58,40% no meio do seu focinho. E aí os 10 mil reais que você porventura tenha investido, caiu 60%. Né? E aí acabou com o seu patrimônio, transformou os seus 10 mil reais em 4 mil reais. Né? Então, sempre que você ficar observando rentabilidade de curto prazo, você vai cair nessa pegadinha aqui, que aconteceu do dia 30 de outubro. Vai, meu filho. Aqui, do dia 30 de outubro para o dia 14 de janeiro. Que aí você vai ver uma rentabilidade alta de 61,29% num curto espaço de tempo, de alguns meses, vai achar que a empresa é a melhor empresa do mundo, só que na verdade quando a gente pega tanto o médio quanto o longo prazo da empresa, na verdade a empresa só foi destruindo valor. Da mesma forma, se a gente faz essa mesma análise com a Raia Drogasil, RADL, quando a gente faz essa mesma análise com a Raia Drogasil, se você pega e olha a rentabilidade dela aqui, do dia 28 de dezembro, e o seu período gráfico ali, e você volta a analisar, se você olhar de 28 de dezembro de 2017, na verdade, se você comprasse dia 28 de dezembro de 2017 e olhasse a rentabilidade dia 4 de janeiro de 2019, você veria uma queda de 37,47%. Né, num período ali de um ano e um mês, aproximadamente, né, um ano. Então, não, um ano não. Um ano e pouco, quase 2 anos. Então, vamos botar aqui mais curto até. Então, de dezembro de 2017 a dia 8 de junho de 2018, porra, tá ruim aqui, hein? Tô com mal de Parkinson. Pronto. Tem uma queda aí de 28,87%. Aí, você acompanhando a rentabilidade vai falar, pô, a empresa só cai. Já tem um ano que a empresa só cai. Só que aí quando você olha aqui, ó, é você vender aqui embaixo, e aí daí quando você vender até aqui os dias atuais aí, dia 20 de agosto, ela subir aí 115% na sua cara e você ficar de fora porque você ficou acompanhando rentabilidade. Beleza, galera? Então, a mensagem era essa. Ignorem totalmente a rentabilidade, principalmente a rentabilidade de curto e médio prazo, certo? Aproveitem esses momentos de que a empresa se mantém lucrativa, mas a cotação está caindo ou a cotação está de lado, para você continuar investindo na empresa e acumulando cada vez mais patrimônio, acumulando cada vez mais ações. Porque, como eu já falei, o seu patrimônio não é a quantidade de dinheiro que tem na tela. O seu patrimônio é a quantidade de ações que você tem. Então, se você tem 100 mil, 50 mil ou 200 mil reais, pouco importa. Agora, se você tem 500 mil, 1.500, 2.000 ações de boas empresas, aí sim é o seu patrimônio, aí sim importa. E nesse período que você ficar acumulando, quando acontecer isso aqui, ó, deixa eu pegar aqui de novo. Então, se nesse período aqui do dia 15 de dezembro de 2017 até 22 de fevereiro de 2019, você foi comprando, primeiro, você foi comprando cada vez a preços melhores, certo? Então, você foi reduzindo o seu preço médio de compra. E aí você acumulou diversas ações da Raia Drogasil. Depois, quando dá essa pernada, que eu chamo de suspiro de alta, quando dá esse suspiro de alta aqui que deu do dia 15 de fevereiro de 2019 para 20 de agosto de 2021, é quando todo esse esforço que você teve, esse equilíbrio emocional que você teve de continuar comprando apesar da queda, você vai ser recompensado. E aí todo o patrimônio que você acumulou, ele vai ter se multiplicado aí por 127,95%, né? Vai ter somado a ele. Então ele vai ter mais que dobrado, né? Só que isso só vai acontecer se você focar não na rentabilidade, mas sim nos lucros. Vamos voltar na Raia Drogasil. Cadê? Voltou nela? Não. Eu quero mostrar para vocês como é que ficou o lucro no mesmo período.
Então aqui, ó, quadro simples. Aí aqui, ó, o período que eu olhei... Deixa eu descer isso aqui, porra. Pronto. Então, o período que eu analisei foi de final de 2017 até 2019. Então foi de 2017, 2018 e 2019. Vamos ver a lucratividade da empresa? Então tá aqui, ó. A empresa em 2017, o lucro deu 513 milhões de reais de lucro. Em 2018, 548 milhões de reais de lucro. E em 2019, 479 milhões de reais de lucro. Ah, mas então por que a cotação ficou caindo? Sei lá. E nunca a gente vai saber, por qualquer motivo que seja. Porque no curto prazo é só fluxo, é só volume. Por que caiu? Porque nesse período de 2 anos, mais pessoas quiseram vender a ação do que quiseram comprar. Tem algum motivo específico? Não. A receita da empresa aumentou, o lucro da empresa se manteve, as margens da empresa estão ok, o EBITDA da empresa se manteve, a dívida da empresa, a empresa quase sem dívida nenhuma, quando a gente olha a dívida líquida EBITDA, é menor que 1, 0, alguma coisa, e o limite que a gente mais aceitável de dívida é o dívida líquida sobre EBITDA 3, e ela tá com 0, pouco. Então por que tá caindo? Sei lá, porra, porque nega é um doido da cabeça, nega é retardado. E na verdade eu sei porque tá caindo, porque quando o pessoal vê essa queda aqui, ó, mês após mês a cotação caindo, o pessoal vai se desesperando e vai vendendo. Agora você que está aqui na página, está aprendendo cada vez mais, você sabe que não é isso que você tem que olhar. O que você tem que olhar é se a empresa está dando lucro e está com dívida equilibrada. Está dando lucro, está com dívida equilibrada e está fazendo bons negócios, pau na máquina, vai comprando, né? Agradece ao mercado primeiro, né? Muito obrigado pela sardinhada estar vendendo as ações de uma empresa lucrativa e você continua comprando ali sempre que for a hora de aportar naquela empresa. Beleza, galera? Então é só isso. Não esquece de curtir o vídeo. Aula muito bem preparada, diversos exemplos para poder tirar esse ranço de sardinha da sua carcaça fedorenta, certo? Com esse vídeo maravilhoso e muito bem preparado. Beleza? Esquece a porra da rentabilidade, foca no lucro, foca na qualidade da empresa que você vai conseguir se beneficiar e aí sim finalmente largar essa sua vida de pobre e virar rico ali no longo prazo e poder viajar, poder aproveitar sua vida, mandar o seu patrão lá pra casa do caramba e ser feliz. Agora, se você ficar concentrado em rentabilidade, você só vai ser mais um sardinha que vai ficar comprando no topo, vendendo no fundo, comprando no topo, vendendo no fundo e acabando com seu patrimônio. Beleza, galera? Então é isso aí, um abraço, tamo junto e fui!